Se você gosta de natureza, gosta desse tipo de imagem, venha comigo. Eu vou fazer um deslocamento de carro, daqui um pouquinho nós vamos chegar nesse lugar aí. E o caminho que nós vamos percorrer também tem alguns, alguns lagos, né, alguns locais com água. Na verdade, eu vou seguir o fluxo da água. Aquela água lá é a represa Várzea das Flores. É o reservatório de água dos municípios de Contagem e Betim e abastece a região metropolitana aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E esse caminho ele está permeado por água aliás, só do lado esquerdo. Eu ia falar do lado direito também, mas é menos. Mas especialmente do lado esquerdo aqui tem muita água, embora nós vamos passar num açudezinho aqui, esse do lado direito, ele também tem, né, faz parte do que eu estou tentando dizer, que é o curso da água até chegar lá na várzea, na beira da estrada. E enquanto isso nós vamos conversando, né? Bom, apesar de aqui ser um monólogo, mas nós temos a possibilidade do chat. Eu respondo todas as perguntas, todas as falas, e muito me apraz, e eu me sinto prestigiado, eu me sinto honrado por meus amigos, as pessoas que são minhas amigas, se manifestarem aqui e conversar comigo através do chat, e isso me cria uma sensação de bem-estar, de alegria muito boa, porque estão me dedicando o seu tempo, né? Estão me prestigiando com essa participação. E nessas oportunidades eu entendo como uma troca de ideias. Trocar ideias, inclusive, me lembra um ditado chinês que diz assim, que se dois homens estiverem caminhando por a estrada, cada um com um pão, e se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora com um pão. Mas se dois homens estiverem caminhando por uma estrada, e cada um com uma ideia, e ao se encontrarem, trocarem de ideias, ambos vão embora, né, com duas ideias, né? Então aquele tinha e aquele adquiriu naquele momento, né? Então essa conversa ela pode ser valorosa, né? Em toda oportunidade, conversar, especialmente conversar com harmonia, né, com integração, somando conhecimento, né, é valoroso, né? O moço aqui não quis deixar eu passar, né, mas ele acaba afastando para lá. Não entendi bem porquê, mas a estrada é larga, tá vendo? E ele afastou para lá, mas isso não, né, não atrapalha a viagem, não. Sim, mas nós temos as oportunidades de interagir, de falar, de, né, colher o conhecimento do outro, né? E eu gosto dessas oportunidades, eu gosto de conversar. Eu tenho um amigo importante para mim, chamado Raimundo Nonato, até já falei dele aqui no vídeo. Eu costumo fazer umas homenagens para as pessoas que eu gosto, falando delas, falando algumas características, né? E aí eu acabo citando, e Raimundo foi um desses, né? Raimundo é uma pessoa altamente intelectualizada, ele tem uma desenvoltura de personalidade, de conhecimento, de intelecto hercúleo, né? Sabe muita coisa. Raimundo domina bem a literatura, conhece muitos casos, né? Sabe. Raimundo é um fenômeno mesmo. E além de tudo foi muito importante na minha educação, porque Raimundo costumava me dar livros de presente, né? E às vezes ele me dava livro sebo, eu achava que aquele livro era um livro sebo, na verdade ele que tinha lido o livro, né? Ele me dava e depois me sabatinava, né? Isso foi muito importante para mim, considerando o pouco que eu aprendi, essa participação dele foi muito importante. Ter me sabatinado, ter, né, me incentivado o hábito da leitura, né, me ajudado a cultivar o hábito da leitura. Sim, mas eu ia falar de Raimundo porque com Raimundo eu às vezes tenho conversas assim,
duradouras, né? Demoradas, né? A gente para conversar, para se falar. Ele mora ali na cidade de Gouveia, pertinho de Diamantina. Às vezes eu, né, dou uma esticada lá e chego lá. Sou muito bem tratado pela família dele, Maria, sua esposa, uma pessoa fantástica também, que me conhece desde a adolescência e também sempre demonstra muito carinho por mim, né? Eles são um pouco mais velhos que eu e me tratam como se eu fosse um dos filhos. E eu me sinto honrado por isso, né? Por eles terem esse nível de afetividade, essa afeição comigo. O lado esquerdo aqui é bastante água, sabe? É um local, né, bastante, como eu disse, é o caminho da água até a Várzea das Flores, né? Aí na frente é um Pesque Pague, é o primeiro aqui, né? Embora tenha outro lá para trás, mas esse aqui é até novo, esse Pesque Pague. Ali na frente tem outro muito famoso, muito conhecido aqui. Nós vamos passar lá também. Mas eu vou dar uma paradinha aqui, ó, para mostrar a beleza desse lugar, né? Eu acho, né, muito bonito. Eu já fiz vários voos com drone aí, sabe? Eu acho, né, esse ambiente aí bonito demais. Dessa região aqui, eu acredito que dos lugares, assim, os vídeos mais bonitos que eu fiz, eu acho que foi por aqui, desse pedaço aqui, sem dúvida que foi, porque é bonito, né? E tem vários vídeos aí no canal voando no pôr do sol, na contraluz, amanhecer também, né? É bonito o lugar, né? Esse próximo aqui, eu devo virar a câmera aqui agora, aí o lado esquerdo, ele chama Ariri. É um ambiente também de, como é que chama? Pesque Pague, né? Esse Pesque Pague, né, tem uns peixes grandes aí também. Às vezes eu venho voando com o drone e vejo as garças pescando. Tem um desses vídeos, a garça tá pegando peixe ali. Eu acho que eu até atrapalhei ela, porque eu estava indo na direção. Quando eu virei a câmera assim, ela estava largando o peixe, desistindo talvez. Pode ser que nem tenha desistido, pode ser que ela tenha levado o peixe, mas aí ela sai voando e eu não consegui ver. Essa aí que é a entrada do Pesque Pague. Aqui costuma ficar, eles fazem uns eventos de cavalo, costuma ficar esse estacionamento muito lotado de carro e eles recebem muita gente que gosta de cavalgada, né, de montaria e tal. Não é minha expertise, não tenho nenhuma habilidade com cavalos, não. Apesar de que, para minha surpresa, mas eu gosto de bicho e, em geral, os animais gostam de mim. Para minha surpresa, cada lugar que eu passo, eu lembro do episódio. Naquela grama ali atrás, eu vi um gavião tomar uma carreira. Eu vou retomar o raciocínio da história do cavalo, me desculpa, até. Mas o gavião, na hora que ele desceu ali, foi até engraçado isso. A hora que ele desceu ali, aí a galinha não perdeu tempo. Eu acho que deve ser que ela tava com pintinho, né? Aí ela deu um pulo na direção do gavião. O gavião tomou um susto e ele saiu assim. Mas ele era maior que ela, mais forte, né? Mas ele não esperava, ele saiu meio sem graça, assim. E eu fiquei olhando. Eu acho que eu tenho cena, mas eu não vou achar esse vídeo para colocar aqui, né? Senão, agora eu já estou gravando, não dá mais. Mas eu acho que eu tenho essa cena em algum HD meu aqui. Não devo ter excluído, não. Porque eu cheguei a filmar, sabe? Na verdade, a parte que eu filmo é o gavião andando assim meio desolado, a galinha já do lado, porque até eu pegar a câmera, né, a cena já tinha, a pegar o telefone para filmar, a cena já tinha ocorrido, né? Sim, mas voltando à questão dos animais, e eu falar que não tenho afinidade com cavalo, mas gostar dos animais, e ser gostado, eu me lembro que uma certa ocasião eu cheguei num local, estava trabalhando, aí tinha duas éguas novas e um amigo, ele tinha um cavalo assim muito imponente, um cavalo
caro. Eu não sei falar raça, né? Não sei explicar sobre o cavalo, mas o cavalo era caro. E as éguas novas, aí ele falou que aquelas éguas ele estava deixando para usar com aquele cavalo para manter, que era mais barato para ele e fazer também filhotes ali, por ali. Aí comentou que as éguas eram, né, elas não tinham sido amansadas ainda, adestradas, né, preparadas, né, e então elas estavam, era perigoso. Aí de repente a égua, uma delas veio perto de onde eu estava assim e pôs a cabeça para perto de mim. Aí eu peguei um talinho de capim e fui andando assim, elas danaram correr para um lado e para o outro e numa velocidade danada, mas não me machucaram, sabe? Inclusive uma delas até me... Né, eu acho que o ideal era eu encontrar esses dois vídeos que eu citei e fazer um vídeo deles, né? Mas aí também não sei qual o contexto que eu apresentaria isso, né? Mas agora começa a parte do asfalto, né? Daqui para lá é asfalto, até chegar na beira da água lá, né? Mas essa paisagem aqui, a estrada, ela me faz lembrar um texto que eu conheço e que agora aqui eu resolvi citá-lo, sabe? Eu vou citar de cor, não vou ler, pode ser que eu até me embarace um pouco e pode ser que eu perca algum fragmento, alguma coisa, alguma parte do texto, sabe? Mas eu acho que tem muito a ver com isso que eu sinto aqui e que eu gostaria de transmitir quando, né, eu pego o telefone para registrar, para filmar o caminho, alguma coisa, ou quando eu pego o drone para fazer um vídeo, né, do ar. Por exemplo, eu estou indo lá na Várzea das Flores com esse fim de levantar o drone, filmar e mostrar a natureza, mostrar aquilo, e também porque para mim é muito prazeroso, né? Eu gosto muito, e já tenho falado aqui em vídeos anteriores, né, que eu também sinto o desejo de levar essas imagens para as pessoas que tenham alguma comorbidade, alguma dificuldade, alguma limitação que os impeça de fazer um deslocamento desse e também não consigam ir a esses locais, né? E também a ideia é criar uma terapia, uma sensação boa para quem estiver assistindo o vídeo, porque é um ambiente bonito, é um lugar bonito, né? Uma cena bonita, né? As estradas, levar as pessoas comigo, né? E talvez eu não tenha a eloquência necessária ou a eloquência apropriadíssima, né, para concitar as pessoas e mantê-las aqui comigo, mas eu tenho essa vontade de fazer e talvez em algum momento eu aprenda melhor isso e acabo né, fazendo com que as pessoas se sintam bem assistindo esses vídeos. O texto que eu queria mencionar, ele começa assim dizendo: existem pessoas que ao passarem por este mundo fazem do seu ideal a tarefa de levar amor e sensibilidade aos corações que delas se aproximam. Da mesma forma que o jardineiro não consegue tirar das mãos o perfume das flores que colhe, tais pessoas mantêm no semblante a irradiação desse amor que ele tenta exprimir. Bom, que tuas pegadas sobre a terra sejam marcos preciosos, atestando que por esses caminhos passa um ser humano, que lembrou-se do exemplo do Nazareno e sabe como ele, num ato de respeito e divindade interior, doar-se em prol de um ideal construtivo e gratificante, que contribua para fazer do nosso pequenino planeta um mundo melhor. Esse texto, eu tenho uma história com esse texto. Eu era adolescente, eu acho que eu tinha 14, se eu não me engano. Eu comprei um almanaque Abril, e o jornalista, não era jornalista, como é que é o cara da banca de jornal que vendia? Eu esqueci o termo agora, se alguém puder me ajudar aí, lembrar, escrever depois.
Bom, aí, certo é que o cara da banca de jornal, ele gostava de ver eu lá comprando, procurando livro sebo, então ele costumava me dar algum livro, sabe? Sempre tinha alguma coisa ali que ele me dava, aqueles livros. E dessa vez ele me deu um livro que não tinha nem a capa e também não tinha a contracapa, a última folha lá, sabe? Não tinha a encadernação, melhor dizendo, né? Aí já começava com esse texto, sabe? E a parte de baixo havia sido manchada de tinta. Eu também não conseguia ver quem que era o autor do texto, porque não me pareceu se tratar do escritor. Era alguém fazendo um antelóquio, fazendo uma apresentação do livro, né? É como se fosse uma apresentação, um epílogo, talvez, né? Bom, mas aí, esse texto, eu me emocionei com ele, com, né, essa questão, né, até não tinha muito a ver com o livro, mas eu gostei disso e acabei relendo algumas vezes e gostei e decorei. Até que decorar não foi de imediato, não. Mas eu recebi a incumbência de fazer um trabalho escolar e houve uma época de minha vida que eu gostava, como eu era desenhista, assim, naturalmente eu ainda não tinha estudado desenho, eu fazia os desenhos na escola, os trabalhos escolares para os colegas. A escola inteira me procurava para isso e eu passei a adolescência fazendo muito disso, de ajudar os grupos, né, com as ilustrações, com os desenhos. E depois eu acabei me tornando desenhista, estudei belas artes e acabei aprendendo a desenhar, desenvolvendo técnicas e por aí. Vivi um curto período disso, mas o desenho sempre me acompanhou. Eu não saí do desenho e o desenho não saiu de mim. Mas, e quando eu estava preparando para fazer esse trabalho, eu lembrei que seria de bom alvitre eu apresentar, junto com o trabalho, esse texto de forma decorada, recitá-lo lá. E eu preparei e tal, e recitei o texto e tive uma nota até boa com o trabalho. Porém, ele nunca saiu da minha cabeça, ele virou uma escola de vida, né? Eu aprendi com o significado dessas palavras, né? Me faz lembrar até outros pensadores que posteriori eu vim conhecer, vim aprender com eles também, né? E sobre o texto, a ideia é que existem pessoas que ao passarem por este mundo fazem do seu ideal a tarefa de levar amor e sensibilidade aos corações que delas se aproximam. Isso tem uma profundidade muito grande, né? Olha, alguém que faz do seu ideal a tarefa de levar amor e sensibilidade aos corações que delas se aproximam. Eu acho isso muito bonito. Só essa abertura, esse introito, essa proposta, ela é muito, muito bonita, né? Existem pessoas que são capazes, né, de fazer do seu ideário de vida, né, a tarefa de levar amor e sensibilidade aos corações que delas se aproximam. E depois a segunda estrofe ainda continua assim na mesma toada, no mesmo nível, né? Vou lembrar aqui como é que e que ao passar, né? Assim, aí fala, acho que assim como o jardineiro não consegue tirar das mãos, não é isso? Assim como o jardineiro não consegue tirar das mãos o perfume das flores que colhem, hein? Olha para você ver, né? Tais pessoas mantêm no semblante a radiação do amor que exprime, né? É extremamente poético. Isso é realmente assim muito salutar, né, para o espírito, para a alma, para o ser humano, né? O ser humano que despreza a violência, né, que
procura se ater no PNA, né, que é o princípio de não agressão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma mensagem belíssima, né? No meu entender, e eu acredito que vocês também devem pensar o mesmo, né? Essa parte aqui nós já estamos quase chegando aí na Várzea das Flores. Aquela avenida que nós passamos ali agora, ela é a 806, né? É a Via Municipal 806 ou é MG? Não é MG. Eu acho que é MG 806 ali. Ela liga Contagem, né? Passando lá para frente, Nova Contagem, e vai chegar lá em Caracóis. Agora de Caracóis para frente, para Esmeraldas, eu não me lembro qual que é. Pode ser 406, se eu não me engano, a estrada lá. Mas essa aqui, ela é vicinal, essa estrada? Agora eu estou na dúvida também, né? Aí, a matéria para conversarmos, né? Ela vai acabar chegando lá na Várzea. Onde nós estamos passando aí agora também é afluente da Várzea das Flores, né? A água corre, passa aí debaixo, isso é uma ponte. Não chega a ser aquela ponte assim não, mas acho que é por manilhada, né? Tem várias manilhas ali e a água passa por baixo, porque o volume também não é tão intenso. Embora eu já vi a água antes deles ter feito essas obras novas ali, de estrutura, eu já vi a água ali bem cheia, passando por cima da estrada. Mas eu acho que eles elevaram um pouco a estrada ali agora, sabe? É recente, há pouco tempo, eles fizeram esse asfalto aí. Já tinha asfalto, mas não era de boa qualidade. Aí refizeram, agora tá igual um tapete isso aí. Tá bonito. A estrada tá boa. Bom, estamos aproximando, né? Estamos chegando. E é uma região de sítio também, né? Tem vários sítios de festa, inclusive, né? Essa região aqui, ela é mais festeira do que aquela outra na estrada de terra, onde tem os Pesque Pague. Aqui não tem Pesque Pague, também pertinho da várzea ali, não tem razão para ter, né? Que pode pescar lá gratuitamente, porque que vai pagar, né, para pescar? Mas é uma região de sítios aqui, sabe? Os meus pais moram aqui nessa região, eu venho bastante aqui. Agora mesmo aí, depois desse vídeo, eu vou para lá para tomar café. Esse vídeo eu estou fazendo ele numa manhã maravilhosa, bastante ensolarada, muito agradável, e estou já com esse intento de ir lá filmar, né, primeiro a Várzea das Flores, depois eu ir ver os meus pais. Nesse momento que eu estou deslocando aí, eles não estão em casa, porque meu irmão os levou, né, para passar, tanto para fazer compra como para passar num lugar ali. Ele até falou, mas agora eu não me lembro. Só sei que eles não estão em casa. Aí meu irmão caçulo está com meu pai fazendo compras, e o local aqui não é, né, por ser uma região de sítios, então não tem comércio assim, né, supermercado, essas coisas. Aí tem que ir num bairro próximo ali para fazer as compras. Mas o local é um local calmo, né? Tem a questão do barulho das festas, né? Mas festa de sítio em geral é mais distante um pouco, né? Incomoda menos, né? Mas é um local bem agradável, né? Aqui onde nós estamos passando, aí por baixo também passa aquela mesma água, ela passa aí de baixo. E o lado direito nosso tem uma lagoa já começa, né, aqui. Aí eu acho que é aqui que passa o maior volume de água. Antes passava lá também, mas agora é aqui nessa pontezinha aqui. Nós vamos entrar à direita
E esse lado direito nosso aqui tem muita água. Ali são flamboyants. Agora eu estou na dúvida. Aquele, não, poxa, eu esqueci o nome da ipês, né? Aquele é ipê roxo, né? É o nome daquela planta ali. Ipê roxo, eu falei flamboyant. Mas talvez não seja. Eu não sou muito bom de botânica, não, né? Conheço tão bem a flora, não, nem a fauna, né? Eu não. Acho que eu fui comentar o nome de um bicho que eu havia visto voando com o drone lá na Mata das Abóboras, né? Que aí nós já não estamos mais na Mata das Abóboras, ela ficou para trás, foi aquela primeira parte do vídeo lá. Aí eu lembrava, eu sou muito empírico, né? Eu sou uma pessoa que eu não faço questão da cientificidade, de ficar assim, preocupado com, né, o que eles. Com o aspecto axiológico não é nem o termo, não é. Me falta até a palavra mais adequada para descrever um pouco dessas características minhas com relação a ficar especificando as coisas, né? A especificidade do assunto, daquela coisa que a gente está falando, né? Mas, voltando aqui, eu estava falando a respeito do bicho. Aí tem um marsupialzinho chamado, alguns chamam de gambá, mas ele é um saruê, que é uma palavra indígena, né? Aí eu lembro, eu morei 2 anos num sítio e meu pai gostava de falar outro nome, porque tinha muitos lá e eles iam lá e comia os ovos, comia as galinhas. Aí meu pai tentando, brincando conosco, assim, fazia uma depreciação dele, né? Um jeito metafórico ali, né? Ele brincava, ele mudou o nome para sariguê. Eu não sei se outras pessoas também usam, mas o saruê é um marsupialzinho que alguns chamam de gambá, mas não é o gambá, né? Embora ele tenha uma glândula, fede para diacho, e aquilo é uma glândula, não sei se é urinária, mas aí ele fede, ele acaba excrementando uma essência lá bem fedorenta mesmo. Mas acaba que eu fui descrever e não sabia, né, falar é o saruê, mas eu acho que é uma palavra até bastante conhecida, né? Então eu tenho isso, eu não domino bem, né? Como eu disse, fauna, flora, eu tô para ver algum assunto que eu sou bom, né? Eu gostaria de ser, mas eu tô de mediano para baixo, custo passar nos 60% da prova, né? E prova pouco exigente, né? Que se for muito exigente, se a nota de corte for muito alta, eu não, capaz que não passa, não. Mas estamos nos aproximando aí da várzea, ó. Tá chegando, aquela parte ali já é a água da várzea, ó. Chegamos, né? E aqui, foi aqui que eu filmei aquela primeira cena, né, que eu quero mostrar para vocês aqui, o ambiente, né? E viemos conversando né, e aqui eu inclusive faço um voo. Eu peguei um momento felicíssimo aí, que foi não é migração não, mas é a movimentação daquela quantidade de aves, e embora aquele vídeo não mostra, mas haviam milhares de patos e garças, e eu nunca vi tantos patos juntos aí na várzea conforme eu vi naquele momento que eu fiz o vídeo. Eu soltei vários shortzinhos aqui no canal, e também como eu voei com o drone, eu também vou colocar um vídeo né, de algumas imagens que eu fiz com o drone. Essas são aquelas cenas que eu lhes falei, que eu apresentei no começo, e aí nós estamos encerrando.
Fiquem no canal, né, nos acompanhem aqui. Fiquei feliz das nossas interações. Fiquem com Deus. Deus esteja na vida, nos corações, não só de todos vocês que me acompanharam até aqui, mas também daqueles que lhes são importantes, né? Que Deus cuide do mundo inteiro, né?